quero falar sobre a síndrome do pânico. A síndrome do pânico é o ápice da ansiedade humana. É o ponto mais alto que a ansiedade pode chegar, a ponto de somatizar, de unir o psicológico ao biológico. A sensação que a pessoa tem é que ela está tendo um infarto. É claro que ela não sabe se é um infarto verdadeiro, biológico, ou se é síndrome do pânico. Portanto, é óbvio que as pessoas procurem a ajuda médica, vão ao hospital para fazer esse primeiro diagnóstico diferencial. Constatando que não se trata de um verdadeiro infarto, e sim de uma síndrome do pânico, ela tem que buscar a ajuda médica a nível de medicamento e buscar a terapia psicológica para resolver essas questões. Na minha experiência como psicólogo, lidando com pessoas com síndrome de pânico e tendo a oportunidade de trabalhá-las com profundidade, eu percebi que essas pessoas têm uma ansiedade desde criança. Elas passam por fases, adolescência, adulto, muitas vezes se tornam mais velhas para que essa síndrome do pânico se manifeste. Mas no histórico de vida elas sempre tiveram ansiedade. E uma coisa interessante de se aprender, se constatar é o seguinte: quando se fala de ansiedade, você está falando de insegurança. Quanto mais insegura é uma pessoa, mais ansiosa ela fica. O grande trabalho que tem que fazer primeiro é procurar na história de vida os primeiros motivos e vir elaborando essas questões, para que a pessoa se fortaleça psicologicamente. Porque nas experiências que eu tive, as pessoas tinham questões básicas desde criança e que vão se somando ao longo do tempo. É claro que essas questões psicológicas muitas vezes levam muito tempo para se manifestar. As pessoas podem se tornar adultas, bem-sucedidas profissionalmente, famosos, podem casar, ter filhos e ir caminhando pela vida fora. Só que tem uma questão interessante que deve ser trabalhada. O tempo não cura. As pessoas muitas vezes acham que com o passar do tempo as coisas vão resolver. É uma característica muito básica do ser humano de buscar uma superação contínua com o objetivo de que uma hora as coisas melhorem. Só que o tempo, apesar de não curar, ele tem uma característica. O tempo faz com que as coisas aumentem. As coisas positivas ficam melhores e as negativas ficam piores. Então, o que vai acontecendo? Com a complexidade da vida e com o passar do tempo, com o aumento desse aspecto negativo, a ansiedade vai aumentando. As pessoas muitas vezes se tornam adultos, casam, têm filhos, têm compromissos e a vida vai ficando mais complexa. E, obviamente, a ansiedade vai aumentando, até que aconteça algo ou a somatória dessa ansiedade desemboque na síndrome do pânico. Portanto, é fundamental trabalhar as questões psicológicas. O uso da medicação é fundamental, isso aí não tenha dúvida. Não tem condição de trabalhar depressão, estresse, ansiedade sem o uso de medicamentos. Mas, sendo essas questões de natureza psicológica, elas não podem ser resolvidas sem um trabalho psicológico profundo, onde se busca as causas iniciais e vem se trabalhando, vem se reprogramando, vem se reorganizando o conteúdo psicológico. Apesar das pessoas serem inteligentes e capazes, esse não é o problema das pessoas que têm síndrome de pânico, depressão ou estresse ou qualquer coisa dessa natureza, mas é uma questão emocional. O ser humano seria muito mais fácil se ele tivesse só a lógica do racional. As pessoas falam, as outras compreendem, se não houver um motivo de força maior, as pessoas simplesmente podem fazer e dá tudo certo. O que torna o ser humano complexo é que ele funciona com duas naturezas, a natureza racional e a emocional. E pelo fato do emocional ser no desenvolvimento psicológico mais primitivo, a criança funciona no emocional, todos os problemas psicológicos vêm da infância por isso, porque a criança está sujeita a questões que ela não consegue elaborar. E o ser humano tem o hábito de tentar passar por cima. Você até pode fazer isso durante um tempo, mas essa acumulação vai chegar a um ponto de chegar ao ápice da ansiedade, que é a síndrome do pânico. Portanto, é fundamental procurar uma ajuda psicológica, tem qualidade de vida depois disso. O interessante no ser humano
é que muitas vezes as pessoas pensam a partir do sentimento da Gabriela, uma música antiga que foi até tema de uma novela que diz que eu nasci assim, eu cresci assim e eu vou ser sempre assim. Não, você não nasceu assim, você cresceu assim e não precisa ser assim. E muitas vezes as pessoas protelam esses tratamentos psicológicos, as psicoterapias, procurando soluções, o que faz com que a vida fique mais complexa e mais difícil. Quanto mais rápido você resolver essas questões, você vai ter uma qualidade de vida. Porque não tem nada que você faça nessa vida simplesmente vai fazer com que a sua ansiedade suma, ou a sua insegurança suma. O grande segredo é trabalhar as questões psicológicas fundamentais para que a pessoa se torne mais segura. E não segura simplesmente racionalmente, como se ela tivesse um pensamento positivo, mas a absorção emocional do fundo do coração da capacidade que ela tem. E quanto mais segura é uma pessoa, menos ansiedade ela tem. É claro que não existe a possibilidade de ter ansiedade zero. A ansiedade vem do fato de você não ter segurança e muitas vezes você, em todos os contextos da vida, para que você tivesse ansiedade zero, você teria que ter segurança em todas as situações da vida. E existem muitos fatos novos que acontecem na vida das pessoas. A insegurança diante do novo, ela é realmente natural. Mas essa insegurança, que mesmo que a pessoa seja competente, seja capaz, ela não consegue acreditar nela, no valor dela, ela vai tentando se superar. E isso vai chegar a um ponto em que se vai atingir esse ápice da ansiedade, que é a síndrome do pânico. A minha orientação é que você procure uma ajuda o mais rápido possível, com um bom profissional, além de um bom médico para te medicar adequadamente, fazer uma terapia, uma psicoterapia mais profunda que resolva as questões desde a infância para frente e você possa ter uma qualidade de vida melhor.